Queremos estudar na Palavra de Deus a respeito dos anjos e a sua atuação na Bíblia. Já vimos quem são os anjos, estes seres ministradores, estes seres celestiais que Deus criou de uma maneira tão especial. Nós, seres humanos, fomos criados como um ser de uma maneira tão especial, somos, podemos dizer, macho e fêmea. O ser humano é esse ser complexo, esse ser tão bonito e que tem a vida desenvolvendo de uma maneira tão diferente da vida dos anjos. Estamos presos e ligados aqui à Terra, ao nosso planeta, ao tempo, ao espaço, e os anjos, eles estão em uma outra dimensão. Foram criados para a glória de Deus, para o serviço do Senhor, para o louvor do Deus Altíssimo, e Deus lhes deu uma função muito especial, de cuidar dos seres humanos, de velar pelos homens. E nós vamos ver em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, dentro do passado, no presente e no futuro, a atuação dos anjos na história dos homens, na história da humanidade, desde a criação até aquelas maravilhas que nos aguardam após a segunda vinda de Jesus. Então vamos estudar, nos propor a estudar sobre os anjos e a sua atuação no mundo. Vamos ver que os anjos socorrem os homens, inclusive o Filho do Homem. Uma das tarefas dos anjos é exatamente socorrer, prestar auxílio, prestar socorro aos homens e principalmente a Jesus, ao Filho do Homem, que aqui esteve como homem. Isto me faz lembrar, há alguns anos atrás, nós estávamos viajando, eu e meu esposo, vindo de Goiás para Minas Gerais, e nós estávamos próximos às montanhas, à cadeia de montanhas, na região da cidade de Araxá, as montanhas, as colinas ali de Araxá. E então eu resolvi passar para o banco de trás para descansar um pouquinho, e no meio do caminho, sem haver nenhuma casa, nenhuma cidade, nenhum posto de gasolina perto, era só mato dos dois lados da estrada, um guarda de florestal com seu uniforme nos fez sinal para parar. E ele estava junto com outro jovem que estava com uma roupa de posto de gasolina, com aquela manga assim, todos dois muito bem arrumados, pessoas que nos transmitiam segurança para poder parar. E o Paulo parou e aquele guarda florestal perguntou para ele: para onde o senhor vai? E ele disse: para Belo Horizonte. O senhor se importaria de levar este jovem até Pará de Minas? E o Paulo disse: pois não, posso levá-lo sim. E aquele moço entrou no carro. E sempre que o Paulo dá uma carona, ele conversa, ele pergunta o nome da pessoa e sempre evangeliza. E aquele moço entrou no carro e nós sentimos algo diferente naquela pessoa. Não lhe perguntamos o nome e ele é que começou a conversar. E ele disse para o Paulo: o senhor já esteve presente em alguma vez que o carro desgovernou, derrapou na pista por causa de chuva? O senhor já dirigiu o carro assim, que toma direção e escorrega e derrapa na chuva? E o Paulo disse: não, nunca aconteceu comigo. E aquele moço disse: olha, pois eu já vi muitos livramentos assim. E começou a instruir o Paulo como que ele deveria fazer, não pisar no freio, como que ele controlaria a direção. E a gente sentia muita paz com aquele moço. E de repente começou a chover. Aquela chuva foi engrossando exatamente quando a gente estava nas montanhas de Araxá. E aconteceu aquilo que o moço estava dizendo. O carro derrapou na pista, atravessou para o outro lado e a gente parou numa distância muito pequena do abismo. E o Paulo conseguiu controlar o carro direitinho e aquele moço disse: olha, o senhor fez muito bem, é isso mesmo, é desse jeitinho que se faz. Continuamos a viagem e mais 2 vezes aconteceu na viagem do carro derrapar. Foram 3 vezes. E naquelas 3 vezes, aquele moço estava ali conosco e o Paulo fez direitinho as instruções dele
e prosseguimos a viagem. E assim que acabamos de descer a serra, a chuva parou e aquele moço, do mesmo jeitinho que ele entrou no carro, que era mato de um lado e do outro, não havia cidade perto, aquele moço disse: por favor, eu posso descer aqui, está ótimo para mim. E Paulo disse: mas aqui não tem cidade, não tem... Você está longe, estamos longe ainda de Pará de Minas, e o guarda pediu para você ficar em Pará de Minas. Ele disse: não, aqui está ótimo para mim, eu posso descer aqui. E que vocês façam boa viagem, vão com Deus, continuem. E aquele moço desceu. E quando ele desceu, nós começamos a conversar sobre aquele incidente. E nós sentimos fortemente que ele deveria ter sido enviado por Deus para nos trazer livramento naquela situação de aquaplanagem, né? Do carro derrapar na chuva e nas montanhas e onde havia abismo. A paz de Deus era muito grande enquanto aquele moço estava ali conosco, era algo diferente. Então nós vemos que Deus envia os seus anjos. Nós podemos vê-los, nós podemos muitas vezes nem saber que são anjos que estão aqui conosco. Como já vimos em estudo anterior, que o Senhor diz que muitos sem saber hospedaram anjos. Então os anjos socorrem os homens, inclusive o Filho do Homem. Na tentação de Jesus, nós vemos em Mateus 4,11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Estava no deserto, um lugar onde não havia absolutamente nada, recurso nenhum. E Jesus ficou ali sem comer, sem beber, durante 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome. E a Bíblia nos fala daquelas 3 vezes com tentações fortíssimas de Satanás para fazer Jesus pecar. Jesus fazer a vontade do diabo. Mas Jesus não ouviu a voz do inimigo. Jesus o repreendeu com a palavra de Deus. Mas Jesus estava exausto. Jesus estava debilitado. Jesus estava cansado. Depois daqueles 40 dias, até chegar a um lugar onde tivesse recurso, então Deus enviou anjos que serviram Jesus ali no deserto. O diabo vai embora e os anjos vêm e servem Jesus. Então nós vemos que os anjos são enviados para socorrer, para trazer o socorro do Senhor. Há muitas histórias lindas de anjos, do sobrenatural de Deus acontecendo para trazer livramento e o cuidado do Senhor. Então, a palavra de Deus nos diz isso em Mateus 4,11. Em Marcos 1,13, também este mesmo fato está registrado da seguinte maneira, na tentação de Jesus. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Jesus estava ali no deserto entre as feras. Que tipo de feras havia ali no deserto? Ali, coiotes, lobos, ursos, serpentes, escorpiões. Ali havia vários tipos de feras, de animais que têm muita resistência para estar ali no deserto. E Jesus estava ali, no meio de todo aquele perigo, no meio de toda aquela solidão, no meio de todo aquele deserto, aquela escuridão, aquele silêncio, aquela solidão. Ali estava o Senhor sendo tentado. Ele foi tentado de todas as formas, de todas as maneiras, com as tentações que nós somos tentados. E ele venceu a todas elas. Venceu no poder do Espírito Santo, venceu com a palavra de Deus, ele venceu como homem. Como homem, ele venceu Satanás. Assim como o primeiro Adão foi tentado, Eva foi enganada por Satanás e cedeu à tentação. O segundo Adão, que é Jesus, ele foi tentado de todas as formas, mas ele prevaleceu santo, limpo, incólume, justo, puro. Ele não caiu na tentação do inimigo. E a Bíblia nos diz que os anjos vieram e serviram Jesus.
Deus está atento. Quando nós somos tentados, quando nós somos provados, você pode ter a certeza, há uma torcida nos céus. Os anjos de Deus estão ali acompanhando o que está acontecendo conosco. E eles virão para nos servir certamente depois de passada a batalha, depois de vencida a batalha, passada aquela luta. Persevere, fique firme no Senhor e vença toda e qualquer tentação. Os anjos do Senhor são enviados para nos servir. Qual a função dos anjos? Em Hebreus 1,14 está escrito: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores. Esta expressão diz funções específicas para nos auxiliar no que for preciso. Parece que existem anjos em funções específicas para lutar, para guerrear, para ajudar. Eu já ouvi histórias tremendas, histórias maravilhosas de pessoas que foram curadas de uma forma assim tão linda. Em nossa igreja aqui, Batista da Lagoinha, há um casal que a esposa estava com um problema nos seus dentes, havia uma infecção muito forte, uma infecção que estava alcançando outras partes do seu corpo, e ela estava grávida, não quiseram atendê-la por causa da gravidez, e aquela senhora estava sofrendo muito. E eles estavam sem dinheiro, aliás, ele tinha uns trocadinhos no bolso, até moedas, tipo 20 e poucos reais e algumas moedas. E aquele homem estava desviado do Evangelho. Ele estava fora dos caminhos do Senhor. E vendo a esposa sofrendo, ele disse adeus, num momento assim de que eu não aguentava mais o sofrimento da esposa e o incômodo. Então ele disse: ó Deus, se o Senhor curar a minha esposa, eu vou voltar para os teus caminhos. Eu volto para a igreja. E ele então parou, levou a esposa a um hospital, ao Hospital Belo Horizonte. E ali, quando ele desceu do carro, já vieram duas pessoas vestidas de branco, dois homens, e levaram a esposa para ser atendida e imediatamente para a sala de emergência. Eram dois médicos, eles disseram seus nomes, eles descreveram a altura, como que eram, e aqueles dois médicos então trataram da sua esposa. Fizeram ali uma cirurgia e tal, e ele nem tinha falado que ela havia ganhado o bebê e estava amamentando o bebê, e aqueles médicos então disseram: olha, ela vai tomar essa medicação, isso não vai ter problema algum com relação a amamentar o bebê. E ele até admirou, pensou, ela deve ter falado com eles que ela ganhou o bebê. E então ele disse: quanto é que eu vou pagar, doutor? Como que é? E eles disseram: olha, para nós você não vai pagar nada. Nós vamos te dar, era véspera de Natal, vamos te dar como um presente de Natal o nosso serviço. E você vai pagar apenas ao hospital. E entregaram para ele uma folhinha e a conta, o valor era exatamente o que estava no bolso dele, até com os centavos. Isso aqui você vai pagar, é o que nós gastamos aqui de material do hospital. E ele foi embora muito feliz, a esposa bem, completamente bem, chegou em casa, cuidou do bebê, acabou o problema. Passaram-se uns dias e ele pensou: puxa, aqueles médicos foram tão gentis, eu vou voltar no hospital, quero levar um presente para eles. E foi com a esposa, com um presente que ele comprou. Ele foi à igreja naquela noite de Natal, reconciliou-se com o Senhor. A esposa, que não era crente, recebeu a Jesus. E ele então voltou no hospital e procurou: olha, eu queria falar com aqueles dois médicos que estavam de plantão na noite de Natal, na véspera, doutor fulano de tal, e ele sabia os nomes. E a menina procurou na listagem dos médicos plantonistas e disse: olha, não tem esses médicos no nosso quadro de médicos que trabalham aqui, não tem esses nomes. Ele disse: mas eram dois, e os descreveu.
Ela disse, olha, não, o senhor deve estar enganado, não tem esses médicos aqui. E realmente, eles viram que foi algo sobrenatural e compreenderam que Deus enviou anjos, anjos. Talvez você diga, mas Deus precisa fazer isto? Sim, para nos trazer a convicção, aquele irmão, ele precisava de algo sobrenatural para afirmar a sua vida com o Senhor. Era aquele momento tão especial que ele precisava conhecer o plano de Deus. Então Deus envia os seus anjos, são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Eles estão aqui, os céus interagem com a terra. Assim como pessoas que estão aí lidando com as trevas, enxergam os demônios à sua direita, à sua esquerda, conversam com os demônios, conversam com potestades e têm uma vida de terror, de horror tão terrível no que comem, no que fazem, indo a cemitérios e coisas horríveis. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem uma vida de céu na terra, não sem tentações ou provações, mas com o cuidado de Deus. E dentro do cuidado de Deus, ele envolve o trabalho dos anjos. Então, a função deles é servir o povo de Deus. Eles glorificam o Senhor, mas eles têm uma função especial de proteger, de cuidar dos homens e mulheres de Deus. Os anjos conduzem os salvos para a eternidade. Alguém já disse que não conhecemos tanto uma pessoa pela sua vida, mas pela sua morte. Eu já ouvi histórias de pessoas que morrem gritando, por favor, não me deixem morrer, não, é horrível, não me levem, e coisas horríveis, que quem está ali perto fica tão assustado. Mas a morte de um crente é suave, é abençoada. E quantas histórias há de pessoas que quando estão partindo, elas veem anjos. A mãe da minha cunhada, ela tocava muito bem violino. E uma senhora assim, cheia de Deus, cheia da graça do Senhor em sua vida. E quando ela estava partindo desta vida, ela disse, olha, escute a música que eles estão cantando. Escute o cântico deles. Aquela senhora havia servido tanto a Deus com seu violino, com os cânticos, com músicas inspiradas para o Senhor. E agora Deus enviava o seu coral. No momento dela partir, ela ouvia os anjos cantando. Então, aqui a palavra de Deus nos diz que os anjos conduzem os salvos para a eternidade. Lucas 16, 22 está escrito, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. O rico morre e foi sepultado. Nada. Ninguém, ou algumas vezes são até demônios que levam a pessoa. Mas aqui o mendigo, que era um homem salvo, um homem que amava a Deus, apesar de ser pobre, apesar de ser desqualificado aos olhos dos homens, era um homem de Deus. Apesar de ter uma vida humilde e simples, de comer das sobras. Não creio que ele era um catador de lixo, mas ele vivia das migalhas, das sobras da mesa do rico. E ele morreu e os anjos do Senhor vieram levá-lo. Isso quem disse foi o próprio Jesus. Os anjos vão adiante do povo de Deus para guiá-los, protegê-los ou para libertá-los. Em toda a história de Israel, nós vamos ver o anjo do Senhor, os anjos do Senhor e o próprio anjo que é o próprio Jesus, guiando o povo de Israel, guiando através do deserto, guiando no meio dos inimigos. Israel passa no meio dos inimigos. Israel hoje vive no meio de inimigos. Vive com inimigos do lado de dentro, do lado de fora, ao seu redor, pessoas que querem destruí-los, que queriam vê-los mortos, que queriam vê-los longe daquela terra. Mas os anjos do Senhor estão protegendo o povo de Deus. Israel protegendo o povo de Deus, a igreja,
os cristãos. São inúmeras as histórias que nós temos, mas vamos ver dentro da história de Israel. Eliezer foi guiado por um anjo. Em Gênesis 24:7 está escrito: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Abraão envia seu servo para ir muitos quilômetros de viagem e trazer da parentela uma esposa para seu filho Isaque. Eliezer é um crente. Eliezer é um homem de Deus, fora circuncidado junto com Abraão no mesmo dia. E Abraão diz: vai, Eliezer, o meu Deus vai enviar o seu anjo à sua frente e vai preparar todas as coisas para que você traga uma esposa para o meu filho. Abraão cria que Deus estava enviando os seus anjos. Abraão fica orando. Abraão e Isaque estão aguardando a resposta de Deus e sabem que Eliezer vai ser guiado pelo anjo do Senhor. E realmente você vai ler o capítulo 24 de Gênesis e vai ver como essa linda história tem um final feliz, como Eliezer foi guiado pelo Senhor à casa da família de Abraão e trouxe Rebeca como esposa para Isaque. A presença do anjo do Senhor no meio de Israel. Êxodo 14:19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O anjo do Senhor ia com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. E os egípcios vieram perseguindo, vieram atrás. Então o anjo do Senhor, que estava ali com o povo de Israel, na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Durante o dia era nuvem para trazer sombra, durante a noite era fogo para trazer luz e calor. O anjo se colocou atrás do povo de Israel e aconteceu um milagre, que de noite o anjo de Deus iluminava o lado de Israel e ficava escuro do lado dos egípcios, de modo que eles não puderam se encontrar. Os egípcios não conseguiram alcançar Israel, porque entre eles estava o anjo do Senhor. Em Êxodo 23, 20-23, está escrito: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. O Senhor disse para o seu povo: eu envio o anjo. O anjo era a própria presença do Senhor, era o próprio Jesus que ali estava com o povo de Israel para guardar, proteger e para suprir o povo. E o Senhor tem colocado seus anjos também à nossa disposição e para nos guiar na vontade de Deus, o Espírito Santo, no nosso interior, ele nos ensina e nos guia no caminho da verdade, na vontade de Deus e na sua palavra. Então, o povo de Israel tinha um anjo do Senhor guiando no caminho. Vamos ver aqui o anjo do Senhor. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Obediência à voz do Senhor. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, heveus e os jebuseus, e eu os destruirei. O Senhor estava dizendo para o seu povo de Israel que eles deveriam ouvir a voz do Senhor. Aquele anjo que estava ali guiando Israel era o próprio Senhor, era Jesus. Esse anjo, com letra maiúscula no Velho Testamento, é o próprio Senhor, é o próprio Jesus. Este anjo que recebe adoração, este anjo que guia, que diz: eu os conduzi pelo deserto, eu os conduzi. Então, era necessário que o povo do Senhor ouvisse a sua voz, obedecesse, para que eles estivessem guardados e protegidos no caminho.
E o anjo do Senhor está hoje conosco ainda, o próprio Jesus. Ele está aqui através da sua palavra e através do Espírito Santo que habita em nós. Ele nos guia no nosso caminho, ele nos mostra a vontade de Deus. O anjo do Senhor peleja por seu povo. Segundo Crônicas 32, 21 diz: então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Assíria. O rei da Assíria veio e provocou o rei Ezequias, que era rei de Judá, e disse, olha, através do seu comandante, Senaqueribe, e disse, olha, vocês acham que o Deus de Israel pode livrar vocês? Eu já tomei todas as nações aqui ao meu redor, inclusive o reino do norte de Israel. E eles escarneceram de Deus e da confiança de Ezequias e a confiança de Jerusalém e de Judá no Senhor. E então Isaías manda dar uma palavra, porque ele era o profeta naquela ocasião, ele diz, a Virgem de Judá manda dizer-te, olha, porei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, pelo caminho que o rei da Síria veio, por esse caminho ele vai voltar. E aconteceu que naquele retorno ali do rei da Síria, Senaqueribe voltando, vem uma pestilência sobre o exército, 180.000 morrem. E a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor feriu aos soldados, ao exército da Síria. Deus está sobre todas as coisas e Ele envia os seus anjos para nos livrar, para derrotar os nossos inimigos, como fez com Israel. Deus envia os seus anjos para livramento. Daniel 3, 28. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. O rei Nabucodonosor, então, ele baixa um decreto, ele fala, olha, ninguém blasfeme do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, porque não há nenhum Deus que possa livrar como o Deus deles. Deus enviou o seu anjo, e o seu anjo era aquele quarto homem que estava ali na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidênego, ou Ananias, Misael e Azarias, que eram seus nomes hebraicos, foram jogados na fornalha, no fogo ardente. Os guardas que os julgaram morreram, tal era a fúria das chamas. Eles foram jogados amarrados, e o rei disse, olha, deixa a porta aberta, eu preciso ver a sentença. Eles completamente queimados, preciso vê-los. Mas apenas o fogo queimou as cordas. Eles estavam passeando e andando no meio do fogo, e havia com eles um quarto homem. E este quarto homem era semelhante ao Filho dos deuses, era o anjo do Senhor, era o próprio Jesus que estava ali no fogo junto com seus servos, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Deus enviou seu anjo, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, que estava ali livrando aqueles que confiaram em Deus e preferiram morrer do que negar ao Deus vivo de Israel, ao Deus único e soberano Senhor. Os anjos do Senhor agem libertando, tirando da prisão. Em Atos 5,19 está escrito, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, Pedro e João são presos com muito rigor, presos com soldados ali vigiando, e a Bíblia diz, de noite um anjo do Senhor. Agora não é Jesus, é um anjo que vai e os tira da prisão. De maneira sobrenatural, as portas se abrem, eles saem e o anjo do Senhor trouxe livramento. Até hoje, os anjos do Senhor estão trazendo livramento para os seus filhos em tantos momentos difíceis. Os anjos também trazem direção para a salvação. Atos 11, 13 diz, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome
Pedro. Esta é a história de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, um homem que, se fosse seguir a tradição romana, ele não seria temente ao Deus de Israel, ele serviria aos deuses da mitologia greco-romana. Mas Cornélio era um homem bom, tinha um bom coração, ajudava as pessoas e buscava a Deus. E Deus viu o coração daquele homem sincero. Então, Deus enviou um anjo à casa dele para lhe mostrar o caminho da salvação. E o anjo disse: Cornélio, manda buscar Pedro, que está lá em Jope, na casa de Simão Curtidor. Traz Pedro aqui na sua casa e ele vai te ensinar o caminho da salvação. E então Cornélio manda buscar Pedro. Pedro vem guiado pelo Senhor e Pedro prega a palavra. E Cornélio, com toda a sua família, com todos os seus amigos, foram salvos e foram batizados com o Espírito Santo. Deus enviou o seu anjo para dar a direção para a salvação. O anjo não pregou, mas deu a direção. Chame Pedro. Pedro vai te falar sobre a salvação. Os anjos comunicam aos homens da parte de Deus ordens, promessas, avisos e repreensões. Os anjos são mensageiros e vamos ver em muitas histórias bíblicas os anjos trazendo as mensagens dos céus. Por exemplo, uma palavra de ordem, Gênesis 16, 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O anjo falou com Agar. Agar estava fugindo de Sara e ela estava grávida de Abraão. E o anjo disse: volta para casa, humilha-te debaixo das mãos de Sara e recebe proteção, porque a criança que está em ti está sendo gerada, precisa de proteção. Palavra de ordem: volta. Outra palavra de ordem em Gênesis 19, 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Os anjos então falaram com Ló: Deus vai destruir estas cidades, levanta, é agora, vamos embora. Uma palavra de ordem, não há tempo a perder. Vocês já esperamos demais, agora vamos. E os anjos os pegam pela mão e os conduzem para fora da cidade. E logo o fogo do céu cai, mas os anjos levam para fora a Ló, suas 2 filhas e a sua esposa, para que fossem salvos. Sabemos que na história, a esposa de Ló olha para trás e se converte numa estátua de sal. Mas os anjos salvam a família de Ló. Palavra de ordem, vamos, é agora. Outra palavra de ordem, Gênesis 22, 11, na história de Abraão. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então o Senhor diz: não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Então Abraão ia sacrificar o seu filho, ia sacrificar Isaque, mas o anjo do Senhor, aqui é o próprio Senhor, aqui é Jesus que está bradando a Abraão: agora sei que temes a Deus. Uma palavra de ordem: não faças tal. Segura este punhal, você não vai fazer isto. Não é necessário sacrificar Isaque. Deus providenciara um cordeiro, um carneiro, para que Abraão adorasse ao Senhor. Vamos ver a palavra de repreensão dos anjos em Números 22, 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Na história de Balaão, Balaão é um profeta do Deus Altíssimo, mas que se vendeu para ganhar dinheiro. Ele veio obedecer, ele veio cumprir o propósito de Balaque, rei de Moabe. E Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Deus então manda seu anjo, um anjo para se interpor no caminho de Balaão. Balaão está cego pelo dinheiro e não viu o anjo do Senhor. Mas a jumenta na qual ele montava viu o anjo. E a jumenta se desviava do anjo. E uma vez que ela desviou, apertou o pé de Balaão no muro
E Balaão bateu nela, bateu. E Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão. E a jumenta disse, olha, quantas vezes eu te sirvo, nunca eu fiz isso com você. E Deus abriu os olhos de Balaão para ver a jumenta falando e para ver o anjo do Senhor. E Deus lhe trouxe uma palavra de repreensão. Olha, Balaão, você tem de fazer a minha vontade e não aquilo que está no seu coração. Não olhe o dinheiro, as coisas desse mundo. Mas, infelizmente, Balaão não cumpriu o propósito. Mas Deus enviou o anjo para repreender o profeta. Outra palavra de repreensão para todo o povo de Deus, em Juízes 2, verso 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Aqui é o próprio anjo do Senhor, é o próprio Jesus, que vai ali, aparece e convoca todo Israel. Todos estão vendo face a face o anjo do Senhor. E ele disse, olha, eu vos fiz subir, mas vocês não mataram, vocês não fizeram o que eu ordenei, vocês deixaram os inimigos no meio do povo, então eles vão ficar aí como laços para vocês. E o povo chorou. O anjo do Senhor trazendo uma palavra de repreensão, o anjo trazendo uma promessa. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Deus trouxe uma promessa através do anjo. Gideão, você vai libertar o povo. Vai na força do Senhor que Deus vai usar você. Então Deus tem enviado seus anjos ao seu povo para trazer a palavra. Hoje, no Novo Testamento, no período que vivemos, o anjo do Senhor continua trazendo libertação aos cativos, operando aqui na terra, e a palavra de Deus está diante dos nossos olhos para cumprirmos o seu propósito, para que estejamos ligados a ela e possamos fazer a vontade de Deus. Amém? Amém.